Vamos ver. Ao vivo. Olá para todos, quero agradecer a presença de quem está aqui na Livraria Catarinense. Hoje a roda de bate-papo sobre a autoimuterapia e tratamento de saúde foi feito o convite para algumas pessoas fazerem perguntas. Então já tem algumas perguntas que ao longo da conversa eu vou esclarecer. E o tema proposto foi a autoimuterapia e doenças autoimunes. Então, esse tema, como a autoimuterapia, ela é ampla, né? Então, nós vamos trazer hoje a visão também das doenças autoimunes, que foi muito legal ter estudado de novo e ter associado com algumas pessoas que eu já tratei e com aprendizado para poder passar com clareza. Tá? A tentativa é de trazer com clareza e esclarecer para quem queira, né, perguntar. Então, Livraria Catarinense, hoje Florianópolis, Santa Catarina. Tá? Então, já tem uma pergunta que foi trazida, né? Como a autoimuterapia age nas doenças autoimunes? Que foi feita pela Marcela, então, Marcela respondendo, né? E a autoimuterapia, tá, é um tratamento que potencializa o nosso organismo a imunidade, né? Queria perguntar se está para ouvir bem, se tem alguém que botou alguma mensagem. Dá para ouvir bem, será? Ah, né? Eu perguntei aqui, ninguém respondeu por enquanto. Então, tá indo bem. Então, tem coraçõezinhos, curtidas. Ótimo. Então, acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Então tá bom, quem tá ouvindo. Bom, então, a autoimuterapia, aquele tratamento que retira o sangue da veia, aplica no músculo da própria pessoa, que vai fazer com que esse sangue forme uma rejeição e o organismo potencializa as defesas através dos macrófagos e os macrófagos vão fazer a limpeza no organismo. Limpeza, reorganização. A quantidade se faz de acordo ou com a gravidade da situação, né, ou com a gravidade da pessoa, ou com a intensidade que se queira dar no tratamento, né, que vai de 5 a 20 ml, conforme, né, a necessidade. Em crianças é menos, né, em função do peso corporal ou até de não ser tão crônico a situação, né, então para crianças é avaliado, né, cada momento. Sendo que cada pessoa responde de uma maneira, porque é uma organização, não é? Cada organismo tem uma história construída. E a autoimuterapia ajuda até a reorganizar essa história. Então, o propósito hoje é a gente ver o quanto a amplitude da autoimuterapia ela atinge, né? Ela atinge no geral, né? Pessoas que queiram manter a saúde, pessoas que queiram prevenir alguma situação, vai entrar em contato com um estresse muito grande, faz, ou pessoas que já têm alguma doença desenvolvida. Em todos, ela é preventiva porque ela combate o que esteja, né, o que esteja agredindo o organismo, o que esteja causando danos, e combate também a continuação, o alargamento disso, né, combate as complicações. Então, por isso que é interessante a gente falar, porque assim, várias pessoas me deram nomes das doenças autoimunes. E aí eu associo com toda a experiência, com todas as pessoas que já passaram pela minha vida, né? E vejo o quanto a doença em si não é assim o foco do tratamento, mas sim o retorno à condição de saúde ou a diminuição da complicação que aquela doença causa. E em todas é benefício, mas às vezes até chegar no benefício tem que fazer bastante tempo, porque ainda está... Pode passar. Você veio para... Eu te ouvi. Ah,
pode ficar onde quiser. Bom, nós temos mais pessoas aqui presencial, então é muito bom. Estão falando sobre isso, às vezes são históricos de família que a gente já tem aqui atrás, né? Só complementando o que você estava falando, não seria assim, por exemplo, no meu caso, já tem algum histórico familiar com doenças crônicas, é uma maneira de barrar essa progressão, assim, se passar adiante, né? É de romper com esse ciclo de repetição até, né? Porque tem algumas doenças. Boa tarde, a gente hoje está fazendo ao vivo também, tá? Para pessoas de outros locais poderem assistir. Então, desculpa, eu vou ter que sair correndo. Vou ficar um pouquinho, mas eu queria... Que ótimo, que bom que tu veio. Tu veio pelo tema da autoimunoterapia ou pelo tema de doença autoimune? Ótimo. Então, tá bom. A gente começou agora e ainda falando o quanto a amplitude da autoimunoterapia pode atingir e assim, existem inúmeros nomes diagnósticos das doenças, né? E a autoimunoterapia, ela abre um leque muito grande tanto para a doença em si, mas o foco até não seria a doença. Independente da doença, ela vai atingir com que o organismo se reorganize de tal forma a diminuir as complicações da doença ou diminuir danos de medicamentos em função da doença que a pessoa tenha que usar. Então, sempre é um benefício, né? E é um caminho de voltar para casa, né? Um caminho, às vezes, árduo, não é um caminho simples, mágico, mas é um caminho de repetição, de continuidade que vai dando esse benefício da reorganização, né? Então, muitas vezes, o motivo que vem fazer mas é tão largo, as possibilidades são tão largas que vai acontecendo ao longo do caminho outros e até chegar num de romper um ciclo familiar mesmo, de repetição, né? Então é muito interessante. E as doenças autoimunes, que foi assim a escolha do tema, é interessante porque na mente de muitas pessoas a autoimunoterapia aumenta a imunidade. A doença autoimune é um erro da imunidade. Então, muitas vezes a pergunta que fazem, se eu fizer autoimunoterapia, eu não vou estar aumentando o erro da imunidade? Então, aí que vem assim, a gratidão de eu ter revisado bem esse tema, eu ouvi mais uma vez, né, a orientação do Dr. Luiz Moura, e fui revisar com a prática, que vem assim o interessante, sabe, do nosso organismo, o quanto ele é perfeito e ele tenta sempre a cura da doença, mesmo agudo, né? A intenção é curar a doença. Então, o que em primeiro lugar, né? Bom, vamos falar da doença autoimune, né? Só para clarear o tema, que são muitas as doenças autoimunes, né? Autoimunes. Então, assim, eu trouxe o nome de algumas só para a gente saber, né? Doença de Crohn, doença de esclerose múltipla, lúpus, tireoidite de Hashimoto, espondilite anquilosante, tem artrite reumatoide, o lúpus, acho que eu não falei ainda, o lúpus, né? Vitiligo, a psoríase, a diabetes tipo 1 é autoimune, a psoríase, ela também existe a psoríase artrítica, que atinge as articulações, né? E púrpura, doença celíaca. Então, o interessante é que as doenças autoimunes são o sistema imunológico agindo muito, né? É do sistema imunológico e dos órgãos. Então, de acordo com a doença, ela vai atacar algum órgão, né? Ela vai atacar as funções desse órgão.
entende? Mas os anticorpos da própria pessoa acabam atacando ela mesma. E conforme for a localização da doença, aquele órgão vai ficar comprometido. Entendeu? Então, assim, tem determinadas doenças que vão atingir a pele, que vai atingir o fígado, que vai atingir o pâncreas, né? Que vai atingir a tireoide, vai atingir neurologicamente, depende, né, o sistema aonde que ela está instalada, né? Vai causar um dano e as funções daquele órgão também vão ser prejudicadas e aí começam as complicações. Então é um sistema complexo, é muito complexo, né? E aí consequências disso vão sendo trazidas, às vezes até por uso de medicamentos na tentativa de estabilizar a doença, né? E o que acontece? Acontece que o sistema imunológico, para proteger os órgãos, ele começa a atacar o organismo, entendeu? Então, assim, é um ataque na tentativa de curar a doença. Então, a intenção é curar a doença, mas é um engano que acontece. E o bom, assim, agora, assim, a minha redescoberta, que eu trago para clarear para muitas pessoas agora, tomara que esclareça, né, para muita gente, que a autoimunoterapia, quando se faz o aumento da nossa imunidade, né, aplica-se, ela vai aumentar a imunidade, mas aquele sangue aplicado no músculo vai ser agora o foco. Então vai desviar o foco do ataque àquele órgão, tá? Ele vem para aquele sangue e isso já ameniza o ataque. Esse é o ponto 1. Ameniza aquele ataque imediato que estava no erro, né? Na repetição do erro. Na repetição do erro, causando danos. E imagina o desespero daquele organismo, vamos fazer né, simular um diálogo aqui. Imagina o desespero, eu quero curar, mas eu só consigo. E aí aquela repetição do erro, né? A gente sabe o que é viver assim, querendo acertar tudo e erra, né? Então, doença. Isso é um ponto 1, né? Fazendo já ameniza, fora assim, os benefícios de amenizar o uso de medicamentos, né? O efeito colateral, as complicações, diminui, diabetes, diminui muito as complicações, porque o diabetes, além de dar problema ocular, cicatrização, então fazendo a autoimunoterapia vai ajudando nisso. Agora, o segundo ponto que eu acho lindo também, assim, né, entusiasmante de falar, o segundo ponto é que os anticorpos que estavam atacando, né, o organismo, eles vão atacar aquele sangue, mas eles vêm e identificam o próprio sangue e causam uma perplexidade. Porque eles se dão conta que eles estavam atacando eles próprios. Então essa perplexidade é que assim, o sangue entra com todas as informações do organismo, né? E eles vêm correndo para atacar. Porém, eles ficam perplexos porque eles se dão conta, mas isso então desvia o foco da agressão do órgão, né? Ou daquele local e volta e causa, é como um restart, né? Causa um reconhecimento. Mas peraí, isso aqui só... Então esse diálogo, né, volta a ter um pouquinho, acontece e aí começa o caminho inverso. Não é bonito. Não é a perfeição. Eu fiquei perplexa quando eu me dei conta, sabe, assim, aí começa a ver todas as pessoas que eu já acompanhei, ou as pessoas que passam por esse sofrimento. Imagina o Dr. Luiz Moura, né? Quanta satisfação em ver
que já causou, né, um benefício tão grande em tirar pessoas dessa situação, né? E o alívio que o organismo sente quando sai desse erro, né? Então, assim, não é mágico, não é milagroso, é trabalho, né? Mas é um trabalho que vai sentindo efeito. Então, cada pessoa que começa a fazer, né, quando diminui uma bombinha, né, um remédio, poxa, eu tomava 3 vezes por dia, agora tomei uma. Isso aí para o organismo já é uma limpeza, né? O organismo começa a ter força para eliminar a secreção. Isso aí já é um alívio, porque vai respirar de novo, a função daquele órgão já vai começar a estimular o outro, a circulação, e aí começa de novo o que eu gosto de dizer que é uma colaboração do organismo. Ele começa a colaborar, e daí sai do ciclo do erro. Não é muito lindo isso? Não é? Então, que coisa, é uma dedicação, né? Então, e é assim, ó, cada um fazendo por si, não é? Cada um voltando porque no fundo é um tratamento para si mesmo, né? E o teu próprio sangue vai causar o seu benefício, vai causar a tua cura também. Então, gente, olha, eu fico muito satisfeita. Né? Já respondendo, eu acho que então a primeira pergunta que tu tinha, né, que é da Marcela, que seria como a autoterapia age nas doenças autoimunes. Acho que está esclarecido, né? Acho que já. Claro. Então, assim, então não, só para esclarecer, não é uma matemática 2 mais 2, e sim uma equação de equilíbrio, né? Está em exacerbação, ela alivia, e o que está em carência volta para os níveis normais ou um nível padrão de resposta. Então, ótima essa pergunta, porque assim, ó, a gente é um conjunto, né, de funções, e se tem alguma que está exacerbada, né, as outras também podem estar em falta. Né? Então, assim, desviando a atenção desse excesso, né? Que é um excesso do organismo, tentativa de acertar, mas ele vai errando, né? E se autoagride. Então, fazendo isso, e ainda assim, as funções vitais vão se autorregulando, né? Porque elas têm funções opostas e complementares. Né? Opostas e complementares. Então, expande e relaxa, expande e contrai. Então, assim, essas funções que são complementares, que podem estar desreguladas também. Então, o organismo é beneficiado na autorregulação. Né? Porque se está em excesso uma, a outra está emprestando muitas vezes, ou está tirando de si para que a outra tenha. Então, a outra vai solicitando muito. O organismo é muito solicitado por alguma parte e começa a faltar em outras. Então, esse reequilíbrio, né? Uma que assim, com um exército maior, né, vai poder dar atenção também, né, à correção, digamos, ou a reequilíbrio, e as outras vão se reequilibrando de uma certa, cada uma no seu tempo, cada uma na sua organização. Imagina o alívio que dá lá dentro. Então é um banco de dados, trazendo para a vida real, né? Tudo o que acontece internamente, e cada pessoa é uma reorganização, porque muitas vezes precisa do recurso externo. Por isso que ninguém pode parar tratamento, nenhum, enquanto está fazendo, porque é aquilo que está dando suporte, mesmo não curando, entendeu? Mas começa a dar suporte. Então, enquanto o organismo não tem o seu reequilíbrio. Você fala não parar nenhum tratamento enquanto está fazendo a hemoterapia. Claro, exatamente. Sabe? Ninguém pode dar essa indicação. Para o tratamento não está fazendo autoterapia. Pelo contrário, a autoterapia complementa e ajuda ao organismo no alívio, né? Na colaboração das partes, e, quem sabe, aquele
quem sabe diminua até a necessidade, mas aí é uma revisão, né? Clinicamente. Não tem relação com a quimioterapia. O fato de parar, né, ou continuar não se interfere. A gente não tem. Então, mas que bom poder diminuir. Claro. Né? Poder diminuir já é uma limpeza no organismo. Né? Só em parar de agir exageradamente já é uma limpa, já é um benefício. Né? Então, assim, teria alguma pergunta específica? Na verdade, eu fiquei curiosa com relação ao processo, assim, né? Como é que seria na autoterapia? São aplicações semanais? Eu não tenho a menor ideia, assim, se é mensal. Que bom, que bom. Então tu veio pelo nome, já tinha ouvido falar? Na verdade, eu tenho uma prima que faz há um tempo, mas ela não é daqui. E aqui eu procurei alguns lugares e não consegui achar, né, quem quisesse. E aí minha mãe tinha uma amiga que conhecia, que te conhecia, eu acho, não sei como. E ela falou assim, ela vai falar hoje falando sobre isso, daí eu vim correndo. Que legal. Depois você deixa teu contato, se você sair correndo, então por favor. Deixa teu contato, né? Que bom. Então, assim, nunca fez, já ouviu falar? Já ouvi falar. Positivamente? Tem uma prima que faz uns 3 anos. Tá. E eu tenho desidrose e faz uns 5 anos e não consigo parar de jeito nenhum. Tá. E aí acredito que seja uma alternativa. Uma ajuda. Que bom, que bom. Então, como se faz a autoterapia? Tira o sangue da veia e devolve para o músculo da própria pessoa. Tá? Esse sangue, ele vai promover, ele vai dar um estímulo para o organismo que entrou algo estranho e o organismo tem que rejeitar aquele estranho. Né? Porém, o sangue não é estranho, mas ele dá aquele estímulo. Então, ele vai promover a mobilização, tá, na medula e vai liberar as tuas células de defesa. Tuas células de defesa, em 8 horas, elas começam a se multiplicar e elas vão quadruplicar. Então, se você tinha 5%, você passa a ter 20%. Então, é um impulso para a tua imunidade subir, um elevador. E ela se mantém durante 5 dias em alta. Tá? Aquele sangue que está ali no músculo, ele vai dando esse estímulo. Né? E no 5º dia, onde começaria a desmanchar, começaria a diminuir o estímulo, aí chega lá no 7º, tá? De novo, que é quando se aplica de novo, uma vez por semana você vai mantendo, aí você faz com que durante um período mínimo que se diz para poder dar uma reconhecida, uma reorganizada, um mínimo de 3 meses, mínimo indicado, né? Depois só para ter como o organismo se reciclar, tá? Então, no 7º dia, se aplica de novo. E aí, de 7 dias, e mantém um período quadruplicado as tuas defesas. E nesse período vão acontecendo algumas identificações de novo do que o corpo já não estava mais reconhecendo como estranho, já estava acostumado, entendeu? Já estava assim, aceitando. Começa um combate de novo e começa uma limpeza, ou uma reorganização, ou diminuir o que estava em excesso, e aí vai acontecer uma reorganização. Um reequilíbrio depende da situação. Depois desses 3 meses, diminuiria a quantidade da frequência ou como é que funciona? Depende. Aí vamos supor, aí depende, assim, depende da intenção. Se você já tem alguma doença instalada, é quando começou um movimento de tentar reequilibrar, certo? Porque você pode fazer continuamente. Tem pessoas que fazem para manter a imunidade e evitar que se instale alguma doença ou algum dano. Tem pessoas que fazem porque já sabe que tem alguma coisa e fazem para estar sempre combatendo, né, para se manter também como uma manutenção. E tem algumas que vão buscar porque a doença já está instalada. E aí depende do nível
de desordem, do nível de agressão. Porque às vezes assim, está no início, né? Você faz e consegue depois controlar. E assim, vai ter um cuidado associado com a alimentação, e aí você consegue fazer com coisas em casa, não tão invasivas. Você começa a caminhar de novo, que dá muita disposição, então várias coisas começam a acontecer, que aí já é uma prevenção, entendeu? E satisfação, porque você mexe na sua satisfação de novo, né? Qualquer coisa mais, o bem-estar, né? Vai para uma ginástica, vai para uma academia, vai para dançar, vai, né? Tomar um café com amigos, então vai buscar coisas mais leves, né? Ou já tem alguma coisa instalada que você cuida continuamente, né? Porém, não tem as crises disso. Eu dou um exemplo da doença de Crohn, que ataca o intestino. E quando ataca o intestino, é muito desagradável, né? Aonde vai a crise, sabe? Até ensangramento, né? Então, assim, quando consegue regular, né? Melhorou. E a continuidade é fazer com que não venha outra crise. Entendeu? Então, assim, conforme a situação de cada pessoa, sabe que tem algo instalado, então vai usar a autoterapia da forma como vai encontrando equilíbrio. Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu uso há 26 anos. Nesse meio tempo já tive várias situações instaladas, né? E cuidei e saí delas mais rápido ou com uma qualidade melhor, entendeu? Ou se já estava, se descobrir mais tarde. Então, assim, são várias etapas que acontecem, várias formas de se tratar, né? Então, não é que eu deixei, já tive varizes, eu já tinha desde novinha, então... Mas eu levei 30 anos segurando as varizes de uma certa forma, mas depois, pela minha constituição, pela forma de vida, trabalhar em pé e tal, fiz cirurgia. Mas era uma cirurgia que poderia sim ter um tempo de recuperação maior, e em um mês eu já estava, em 15 dias eu estava com tempo de recuperação de 2 meses, por exemplo. Entendeu? Que eu levaria 2 meses, em 15 dias o processo já tinha. Então ele dá uma aceleração positiva e não do erro, né? O corpo se acelera mais, ou uma cicatrização, o que está tudo ativado, né? O teu estado de contribuição do organismo está ativado, né? E aí, na medida que você vai fazendo, vai entrando uma contribuição. Então, se precisa viajar, para, né? Ou encontra. O que acontece atualmente é que as pessoas vão buscando, olha, eu moro em Florianópolis, estou indo para São Paulo, tem alguém que aplica aí, já vai para São Paulo agendado, né? Então, o que tem acontecido? E aí que vem uma rede, que a gente busca formar uma rede de pessoas, de aplicadores também, para poder indicar. E aí, conforme a necessidade, não para. Né? Aí eu teria mais 2 perguntas aqui. E veio uma aqui também. Ah, é? Então vamos. Não sei se quer responder agora ou ver se encaixa talvez em alguma dessas, né? Tá. É da Abigail, tá fazendo. Ela perguntou sobre a sinusite. Ela falou que todo ano ela tem crise. Ela falou, faço autohemoterapia, mas tem semanas que não consigo fazer. Poderia me responder? Obrigada. Ela queria saber, basicamente, sobre a sinusite. Tem escrito assim, todo ano tenho crise, faço autoterapia, mas tem semana que não consigo fazer. Poderia me responder? Vou ver se vai perguntar mais detalhes. Né? Bom, Abigail, então vamos tentar generalizar, né? A resposta da autoterapia numa crise, por exemplo, é a regularidade. Então, a regularidade com que se faz no momento de crise vai te dar uma resposta, né? Porque o organismo ele está naquela assim, ele está recebendo, né, um suporte e está relaxando, né? Então, se você dá o suporte hoje, daí daqui a 20 dias
dá o suporte de novo, então o organismo não reconhece, não está conseguindo. Né? Eu tenho suporte, mas não tenho suporte, peraí, só um pouquinho. E aí ele faz, né? Às vezes melhor, às vezes pior, mas quando está querendo se fortalecer, poxa, não tem mais suporte. Então isso tem que cuidar também. Né? Se vai fazer, faz por um período, faz por esses 3 meses, 7 dias. Ou no início na crise, faz a cada 5 dias. Isso é uma possibilidade também. Para não deixar baixar. Né, nesses momentos é bom fazer a autoterapia no 5º dia, para não deixar baixar a defesa e o organismo se sentir realmente, bom, agora eu tenho um suporte maior, agora eu estou confiante, não é? Como em muitos medicação e tratamento, né? Tem um ciclo de vida do medicamento e você não pode cortar ele. Se você tem que tomar a medicação de 6 em 6 horas, você não vai tomar de 12 em 12 horas, né? Exatamente. Porque você quebra o ciclo de ação daquele químico. Nesse caso, o químico é o teu próprio sangue. É o teu próprio sangue. Então, assim, é um tratamento. Exatamente. É um tratamento regular. E a regularidade vai te dar a condição de melhora. Né? Sim. Então, é o tempo de ação. Né? E se fazer com essa mesma consciência. A ação no teu organismo precisa de tanto em tanto tempo. Então, Abigail, sugestão que tu veja quem aplica em você para fazer realmente nessa regularidade. Se você tem uma vez por ano a crise, então nesse período faz com regularidade, né? Porque a sinusite, ela precisa para liberar a secreção que está presa, causando dor de cabeça, causando todos os ânimos, né? Então, espero que tenha ajudado a dar um incentivo aqui, né? Dar um ok aí se correspondido. Obrigada por ter participado. Ok, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Que bom. Tem mais uma pergunta? Uma coisa que brotou aqui, daqui a pouco vai falar. Tá, então eu vou tentar, vou buscar aqui. Eu tenho uma pergunta que é do Vinícius, que é a respeito de distrofia distal, que é uma doença autoimune, né? Porém, pelo que eu vi, assim, a distrofia tem várias localizações, né? A distal, ela atinge as extremidades do corpo. Então, assim, eu associaria, né, atinge as extremidades, atinge as mãos e os pés. A autoimunoterapia, ela vai contribuir, no caso, com a oxigenação do organismo como um todo, né? Vai ajudar na circulação, na desobstrução para chegar o sangue até as extremidades. Então eu acho que ajuda, né? A distrofia quando é muscular, né? Mas no caso dele é das extremidades. Então, Vinícius, eu usaria em função assim de manter a tua circulação, manter a desobstrução, manter a atividade da oxigenação do teu sangue, né? Eu usaria dessa forma como uma prevenção que vá muito rápido atingir as tuas extremidades. Aí já seria uma prevenção, como tu sabe que tem, então faz por um período, né? E para fazer chegar até as extremidades. E outros cuidados que tem aí, se tu toma algum medicamento, já limpa, ajuda a não acumular os efeitos colaterais do medicamento. Então, viu como em todos os casos ela pode ser positiva, né? Se tem algum medicamento que tu usa, ela vai fazer com que não fique depositado e não tem que aumentar a dose, que tem medicamentos que assim, o corpo acostuma, por quê? Porque está depositado já precisa uma dose maior e maior e maior, entendeu? Então nisso vai limpando, você vai eliminando aquele excesso
do próprio princípio do medicamento e ele vai funcionar. Né? Vai funcionar de acordo com a necessidade da pessoa, porque vai precisar de um suporte externo, que é o remédio. Né? A gente não nega. Eu lembrei uma coisa que, voltando à história da sinusite, assim, eu tenho asma. Né? Sim. Então, assim, existem períodos no ano que eu já busco me isolar ou me distanciar de alguns agentes alergênicos, né? Então, assim, lugares muito fechados, quando vai trocar a estação, eu procuro lavar as roupas para começar a usar. Sim. Então, assim, o tratamento, como eu estou entendendo aqui, né, o tratamento ele vai te ajudar. Mas existe uma consciência nossa, pelo tempo que a gente já passou de crise, de coisas que a gente sabe que vão interferir positivo e negativamente. Então, assim, no caso da sinusite, fazer uma lavagem nasal com frequência, se tem mudança de estação, porque tem uma mudança de quantidade de pólen no ar, tem a umidade. A exposição até a coisas químicas, animais. Porque assim, se existe, no caso da pergunta que foi feita anteriormente, épocas específicas de crise, então existe uma contribuição do meio externo já, né? Sim. Então o corpo já está com predisposição porque ele já tem uma facilidade. E eu também vou pensar algum para a composição desses aqui. Dá uma olhadinha. Obrigado. Sofrer com esses agentes, né? Então, Sim. aí de novo embasando a tua colocação. A imunoterapia ela vem e ajuda, mas você tem que conscientemente se ajudar também, né? Que cabe bem no caso da Abigail também. Exatamente. Ou ela está conhecendo o ciclo dela e aí vai buscar. Isso é um autoestudo mesmo, sabe? Vai se autoestudar. Em que período que me dá? O ano passado foi no mesmo período? Então, em setembro me deu a crise, poxa, tá chegando setembro, estou quase contra a crise. Então, assim, o que tem em setembro que eu vou... Então começa um autoestudo mesmo, né? E até a ver o que agride, o que desencadeia. Porque depois que desencadeia a crise, aí são os cuidados. E eu acho que ela está trabalhando, pelo que eu entendi, a consciência dela de que se eu entro no tratamento, eu vou. Então, se conhecer, né? Então ainda é um autoconhecimento E aí eu também. tô pensando nesse personagem do Dragon Ball. No meu caso, como a psoríase acontece, eu sei que ali vai ter um ciclo de pelo menos 20 dias Mas entre erupção. diferente, porque tem algum muito É só eu falar um pouquinho mais alto daí. Um ciclo entre a manifestação, ou seja, o gatilho, né? O gatilho, os primeiros manchas ou pontos na pele, então eu já reconheço que vai vir uma crise. Então, assim, eu faço um tratamento que me mantém regular em relação a isso. Mas os picos de estresse, eles já me levam, não tem como eu sair. Então, eu tenho procurado, assim, com reiki, além da medicação que eu faço, química mesmo, de buscar outras alternativas. Eu acho que eu até te perguntei assim sobre a utilização, que eu estava fazendo utilização de canela, gengibre, e como o meu corpo já está muito quente, isso só aumenta o calor interno, né? Então a ideia é baixar isso, esse excesso para evitar tanta resposta. Então eu acho que isso pode ser levado para todos os quadros. Eu entendo dessa maneira. Usar recursos complementares. Porque se fosse levar mais desse Dragon Ball, complementa o outro. Claro. Para que o conjunto, né, para que a pessoa melhore. Então, assim, não é um que vai melhorar, né? Muitas vezes é um conjunto, um organismo, uma colaboração. Uma colaboração. Eu gosto muito de dizer isso, o estado de colaboração que entra, né, no organismo, que é a alimentação, é cuidar do sono, sendo que as condições de vida também. Se a gente
passa por um estresse Estímulos, né? repetido, vai repetir aquela crise, tu sai da crise, tá bom? Então assim, tu vai aprendendo né, a cuidar e a se cuidar também. Isso é bem importante. Então eu já respondi distrofia distal, né? Espero que o Vinícius se sinta respondido. E teria uma pessoa que me perguntou sobre a bipolaridade. Então, assim, eu não sei o que falar sobre a bipolaridade, assim, né, em termos específicos, que foi a Duda, uma pessoa que me mandou essa pergunta. Mas, sabendo que a autonoterapia ajuda, agora até assim no sistema nervoso autônomo, né, um relaxamento interno para regular as funções, não é que vai atuar na doença em si, neste diagnóstico, mas vai contribuir para que ocorra um equilíbrio interno para a pessoa até. Obrigada. Ele estava falando. Entende? Então, um equilíbrio interno possa acontecer junto com a doença. Ela tem esse diagnóstico, né? Possivelmente tome medicações em função desse diagnóstico também. Né? Então, a bipolaridade, porque a pessoa age, né? Tem momentos que vai lá no alto do entusiasmo, do excesso, né? Também são os excessos. E pode, assim, descer bastante no tempo de uma depressão, num estado bem... Então, eu acho que, assim, o buscar um equilíbrio de uma forma menos agressiva, que a autoterapia né? Então, se a pessoa aceita fazer a autoterapia, uma picadinha aqui, uma picadinha ali, vai estar ajudando, contribuindo com esse estado até de maior limpeza no organismo, de busca do equilíbrio, né? Eu imagino que possa ajudar. Só para complementando, assim, eu creio que a questão da bipolaridade pode ser classificada de várias maneiras, né? E uma delas é um desequilíbrio químico. Por isso que existe um balanço químico aí, né? Então, assim, a nível químico de novo, um acompanhamento psicoterápico e medicamentoso, né? Alotrópico não, e a introdução da hemoterapia para buscar sensação de bem-estar. Se existe uma oscilação de humor, precisa decidir, né? Sim. A busca do bem-estar e o caminho de onde é que isso está se gerando. Porque vai ter que ter uma investigação. Da onde vem a bipolaridade? Sim. Está terminando a bateria. Está terminando. Olha, pessoal, está terminando a bateria. Então, caso termine, nós vamos continuar aqui presencial e ao vivo na internet vai ter aquele rompimento. Porque eu acho que não tem perto aqui um local, uma tomada. Então, agradeço a todos. Se tiverem mais perguntas, depois a gente vai responder lá nesse momento. Mas bom que a gente vai